Salve, galera! Cara, que dia pesado pra se acordar, né, cara? Mas assim, foi como eu coloquei até na introdução aí pra vocês darem uma olhada. Cara, a vida que segue, né? A vida que segue, coloquei até o João Saldanha, que é um cara que eu tenho como grande referência pra mim. Mas enfim, assim, vida que segue mesmo, tá? Porque ela segue e segue com o Botafogo bem, sabe? Eu acho que é essa lição que a gente tem que tirar, tá? O Botafogo fez um bom jogo, certo? Contra a equipe do Atlético Paranaense. Fez 1-0, poderia ter feito segundo. Eu não quero ficar falando de arbitragem também, mas né, naquela situação ali do lance em que o Cuesta divide ali, cara, e faz até uma falta, mas o Daronco dá a falta antes. Aí teve de Plácido num determinado momento, foi bem irresponsável ali numa dividida que ele poderia ter sido expulso, mas eu não quero nem falar de arbitragem, cara, porque o Botafogo, embora tenha criado contra uma equipe que, assim, se propôs a reagir, né, e na verdade nem reagiu, foi um time que teve a ideia de jogar o regulamento debaixo do braço e apostar todas as fichas na disputa de pênaltis, certo? Foi o que o Atlético Paranaense fez e saiu vitorioso desse confronto, né, no agregado. Faltou efetividade para o Botafogo no segundo tempo. Uma oportunidade, sim, uma criação de jogada muito boa, em que o Júnior Santos chuta em cima do goleiro. Outra, né, que, assim, se o Eduardo corta para o meio e bate, era uma oportunidade melhor do que tentar tocar para o Vitor Sá. O Bento sai muito bem. E o Vitor Sá também chutou uma bola no meio, né, para a defesa do goleiro do Atlético Paranaense. Goleiro esse, cara, que é muito bom, cara. Eu já tinha dito isso. O pessoal ficou até chateado comigo, porque naquela enquete lá do GE, né, eu escolhi, por exemplo, o Bento. Quem você queria no seu time? Eu não escolhi jogadores do Botafogo, porque o meu time já é o Botafogo, então os jogadores já estão no Botafogo, né? Então o goleiro que eu escolhi foi o Bento, né? Ah, mas o Lucas Perry é melhor, cara. Eu falei, cara, são dois goleiros do mesmo nível, cara, na minha opinião. E assim, o Bento é muito bom, cara, muito bom. Eu acho que Perry e Bento são dois postulantes aí para a convocação da seleção brasileira para esse próximo ciclo, tá? E a prova foi o pênalti que ele pegou, principalmente do Tietê, né? Eu acho que o Tiquinho telegrafou muito o que acontece, sabe? O Tietê bateu um pouco mais no alto, o Bento foi lá em cima e pegou, sabe? E assim, doeu, cara, ver que logo o Tiquinho e o Tietê foram os jogadores que desperdiçaram as cobranças, né, cara? Porque estão jogando muita bola. O que o Tietê fez ontem foi, assim, foi barbaridade. O Tiquinho, cara, é craque de futebol. É impressionante, sabe? A matada que ele deu ali pra amortecer num determinado momento no primeiro tempo, numa quebrada do PR, cara, foi insana, sabe? E aí, pô, ver que esses dois jogadores acabaram perdendo os pênaltis, assim, pô, machucou ainda mais, né, cara? Talvez a gente tenha sentido muito mais, putz, cara, que aflição de logo esses caras terem perdido do que uma raiva, ou, porra, né, que vergonha, pô, pelo amor de Deus, como é que bate assim? E não foi, sabe? Cara, como eu falei no vídeo de ontem, né? Acontece que o Botafogo enfrenta uma equipe, né, que nos últimos anos ela tem que ser respeitada. Ah, Bruno, mas os caras não chutaram na direção do gol. Mas os caras, isso, irmão, se fosse ao contrário, se o Botafogo tivesse, sei lá, cara, com a vantagem debaixo do braço, recuasse, passasse, eles estavam comemorando. Então os caras têm que comemorar, sabe? O Atlético Paranaense é um time que tem que ser respeitado pelo que vem fazendo nos últimos anos, né? Há menos de um ano estava eliminando o Palmeiras numa semifinal de Libertadores dentro do Allianz Parque, certo? Eliminou o Estudiantes de La Plata nas quartas de final da Copa Libertadores, chegou à final, tá? Foi campeão da Sul-Americana nesses últimos 6 anos por 2 vezes, foi campeão num Beira-Rio lotado de uma Copa do Brasil. Então, cara, é uma equipe que precisa ser respeitada, né? Não só pelos feitos, mas pela experiência, sabe? O Botafogo voltou a competir agora. O Atlético Paranaense passou a competir. O Botafogo era um time que competia lá atrás, se afundou num poço de dívidas, né? E não conseguia ter times nem para competir, sabe? Eu vi até o Thales Machado, né, que é repórter, jornalista, perdão, editor-chefe do Jornal o Globo. Ele falou sobre isso, ele falou muito bem, sabe? O Botafogo ele tá chegando agora para competir, né? Deve chegar um mata-mata de Sul-Americana, tá ali em primeiro lugar e deve ficar na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro, tá jogando aí, jogou ontem nas oitavas da Copa do Brasil, mas o Botafogo ele não conseguia chegar para competir porque ele era eliminado pelo ABC, pelo Juventude, tá? Pelo Figueirense, né? E quando eu falo Figueirense eu falo 2015, né? Antes das quartas.
Aparecidense. Então, assim, tirando um ano de 2017 que foi ali, né, o ponto fora da curva, né, que foi um time muito aplicado taticamente, cara, a gente está voltando a competir com um time digno e com um time bom agora. Então é completamente natural, né, que a gente bata na trave, que um dia seja noite e, porra, a coisa não aconteça. Embora o Botafogo tenha vencido o jogo, né, cara? Foi mais uma vitória do Botafogo, apesar da derrota nos pênaltis, sabe? E assim, cara, sendo realista, antes de eu dar o recado final, tá? Cara, a gente tem um bom time nesse momento, com ótimos jogadores, como o Tiquinho, o Eduardo, o Tietê, o Marçal, que, porra, a gente vai ter que ficar aí atento aí o que aconteceu com ele na lesão, porque me pareceu um negócio meio feio. Vamos torcer para que não seja cirúrgico, mas eu acredito que ele fique um tempinho fora, tá? E o Botafogo vai ter que ir agora ao mercado para buscar um lateral esquerdo, com todo respeito ao Hugo, que na minha opinião foi bem, mas não dá para ter só um lateral no elenco, sendo que o Marçal vai estar baqueado, é o que eu penso. Mas, cara, a gente sabe que a gente está montando um bom elenco, o Botafogo está começando a ter elenco agora. Mas não dá, tá? Não dá para pensar em... Não dá para pensar em disputar, né, 3 títulos de uma vez, logo nessa primeira temporada cheia de SAF. Afinal, a SAF chegou no meio do ano passado, em abril, né? Então não dá pra gente pensar em disputar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores a todo vapor, ainda não dá, gente. A gente gostaria disso, porque a gente é passional, claro, todo mundo queria que o Botafogo passasse ontem, né? Mas o Botafogo já é líder do Campeonato Brasileiro e tem que continuar mantendo essa gordura, seja para disputar o título ou para minimamente alcançar o objetivo no início da temporada, que era a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Esse é o objetivo. E a Copa Sul-Americana, que é um torneio mata-mata mais fácil que a Copa do Brasil, menos competitivo, certo? Enquanto na Copa do Brasil você tem todas as equipes endinheiradas do Brasil, na Copa Sul-Americana você tem alguns times cascudos ali, né, de fora do Brasil, e você vai ter São Paulo e Fortaleza, né, que são os 2 times aí que estão jogando bola nessa Sul-Americana, nessa fase de grupos, em outros grupos aí, tá? Então agora é focar nessas 2 competições e a gente não vai ter mais um calendário, né, mais uma data, né, para se preocupar com jogos desgastantes, né, cara? Por mais que a gente quisesse ficar mais... A gente não vai precisar, por exemplo, é tanto jogo. Ontem o Marçal se machucou, teve jogador saindo com lesão muscular, o Eduardo saiu. Então isso é muito importante, sabe, pra gente pensar. E o que eu achei legal, cara, foi o comportamento da torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo tá numa sintonia gigantesca com o time, coisa que eu não via, tá? Eu não vou dizer nem de 2017, cara, eu não vi isso desde 2007, naquele time do Dodô, do Zé Roberto, né, que o Botafogo perdeu uma partida contra o São Paulo e perdeu a liderança, ele foi para vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Maracanã inteiro cantou, certo? Cantou e aplaudiu o time. Aí depois, obviamente, o Botafogo perdeu mais jogos, aí teve, crise, pressão, a torcida xingou, que acaba sendo natural. Mas agora, é uma demonstração, antes, durante e depois do jogo, de que a torcida do Botafogo está muito consciente do momento, está muito crente nesse elenco e está muito abraçado com a ideia do clube, sabe? A recepção do ônibus na entrada do estádio, a chegada do time, assim, foi uma festa surreal, né, cara? E, porra, eu inclusive fui lá de madrugada para ajudar a enrolar umas cartolinas lá na leste inferior, que eu tava com saudade disso, eu não fazia isso há muito tempo, com a correria de trabalho, mas são coisas que fazem bem para nossa alma. E aí depois, cara, a gente vê um Botafogo até o final com os caras. A gente sabia que estava muito próximo de ser eliminado. Veio a última cobrança do Alex Santana e instantaneamente vieram aplausos de todos os torcedores que estavam presentes no estádio Newton Santos. Isso não é normalizar a derrota. É entender que foi um revés nos pênaltis, em que tudo pode acontecer. É entender que o Botafogo jogou pra caramba e, principalmente, além de entender que existem mais 2 competições para o Botafogo jogar, né, também é compreender, né, que esse time do Botafogo, né, ele está em progresso. Não só para essa temporada, né? No ano que vem, por exemplo, a base do time vai ser essa. Daqui 2 anos também vai ser. Porque a gente não tem mais aquele negócio de, vamos montar um time daqui
um ano, vai ter que desmanchar tudo, porque não tem mais dinheiro para pagar, porque o clube está endividado, como aconteceu em 2007, em 2008, em 2013 para 2014, né? Não tem mais isso, sabe? 2017, apesar de ter ser um time limitado, também a galera foi embora. Então, eu acho isso muito importante, sabe? É a torcida compreender que o Botafogo está voltando a competir, tá? Isso não é pensar pequeno. Pelo contrário, é pensar grande lá na frente. É aquilo, cara, eu voltei pra casa, claro, pô, a gente fica meio chateado, seria muito maneiro aquele encontro das torcidas depois de se classificar, tá? Mas o adversário de respeito, tá? Eu tenho um respeito muito grande pelo Atlético Paranaense, pelo que eles fizeram, né, nesses últimos 20 anos para reestruturar o clube e colocar o clube numa prateleira que ele não estava. Tá? Isso é muito mérito dos caras, sem mídia, sem imprensa. Então, eu acho que eles são muito exemplo a ser seguido, né? Embora nós, botafoguenses, tenhamos mais intimidade, digamos assim, com Curitiba, né? Mas há de se admirar o trabalho que esses caras fizeram, tá? E assim, vida que segue, irmão. Vida que segue, porque eu cheguei em casa ontem esperançoso, né? Não necessariamente que o Botafogo tem que ser campeão de uma das competições hoje, tá? Mas de que, a longo prazo, as coisas estão acontecendo. Valeu? Fui!